pessoal, vamos aguardar a professora Maiara aceitar aqui o convite. Em breve já vamos começar a live. Olá, professora, está me escutando? Olá, boa noite, estou escutando. Tudo bem, professor Lucas? Tudo bem, pessoal? Boa noite a todos. Ótimo. Professora, quer se apresentar? Eu posso começar? Pode começar, por favor. Boa noite, pessoal. Meu nome é Lucas Fujik, eu sou tabelião aqui em Minas Gerais. Fui aprovado no edital 1 de 2014 e desde então eu venho prestando concurso na área de cartório. Eu estarei com vocês aqui na rodada de simulados e hoje, na live aqui, nós vamos trabalhar alguns pontos, especialmente as questões que foram anuladas no concurso de cartório de Minas Gerais, edital 1 de 2019. Vamos trabalhar também possíveis peças da segunda fase e, ao final, vamos falar sobre o estudo específico da comissão examinadora, já que é de extrema importância para verificar as questões que podem vir a cair na segunda fase. Gostaria de apresentar, professor? Boa noite, pessoal. Meu nome é Maiara Sanches, eu fui registradora de imóveis, civis de pessoas naturais e pessoas jurídicas no estado de Sergipe entre os anos de 2016 e 2018. Atualmente estou aprovada no 11º concurso de São Paulo, estou aguardando essa questão da suspensão, além de outros concursos também, mas gostaria de dar os parabéns a todos vocês que foram aprovados, dizer que estamos juntos, que o curso Adverum ele disponibiliza a todos vocês diferenciais, inclusive essa questão da banca, um estudo minucioso da banca. Hoje vamos falar um pouquinho, depois do professor Lucas expor as questões a respeito das questões anuladas, das peças que podem vir a cair. Vamos falar um pouquinho também de alguns temas importantes que não podemos deixar de estudar. E é isso. O professor Lucas vai começar e depois eu dou uma palavrinha novamente com vocês. Obrigado, professora. Por falar nisso, essa prova de Minas Gerais, 2019, quem fez sabe que foi uma das provas mais difíceis. Eu já fui aprovado em 15 primeiras fases. E, sem sombra de dúvidas, essa do edital 1 de 2019 foi a mais difícil que eu já fiz. Né? Eu já fui aprovado nos 3 grupos de São Paulo e eu acho que essa de Minas Gerais foi assim para derrubar todo mundo. Tanto que mais 6.000 candidatos, apenas, acho que, salvo engano, perto de 300, né, no provimento, foram aprovados. Então foi uma prova desafiadora. E com certeza quem conseguiu chegar até aqui já é um vencedor, né? Com Eu vou certeza. começar agora falando sobre as questões que foram anuladas, né? Foram anuladas 5 questões e houve alteração de uma questão no gabarito. Anularam uma de notarial, 2 de empresarial, 2 de administrativo e a questão que foi alterada ao gabarito é uma questão de empresarial. Então, eu vou começar pela prova tipo 1, questão número 11. Na questão número 11, o enunciado diz: de acordo com o provimento 260 de 2013, que é o Código de Normas Extrajudicial, não é correto afirmar que, inicialmente, o gabarito deu como incorreto a letra C, que fala o seguinte: quando lavrada para fins de uso capião extrajudicial, será objeto de registro no cartório de registro de imóveis competente, nos termos do artigo 216. De fato, essa questão está incorreta, porque nós sabemos que a ata notarial ela não é registrada, ela serve de lastro, de fundamento para que seja feito o registro da uso capião. Então, a ata em si ela não é registrada, por isso essa alternativa estava incorreta. Só que a letra A também estava incorreta. E ela diz o quê? Eventual recusa do solicitante em assinar a ata notarial torna o ato sem validade. A gente sabe que não é obrigatória a assinatura do solicitante na ata notarial. Tanto que o parágrafo 2º do artigo 245 do Código de Normas fala que vai ser feita apenas a menção a essa circunstância. Então, se o solicitante ele não assinar, o tabelião vai mencionar essa circunstância e vai lavrar normalmente. Então, por isso, essa alternativa A também estava incorreta. E havendo 2 incorretas, a banca decidiu por anular a questão. A próxima é de empresarial. É a questão número 79 do tipo 1, branca. Tem um enunciado aqui que envolve basicamente endosso no cheque.
que diz que na cidade de Lavras, Mário produziu e vendeu uma safra de café pelo preço de 450. Em pagamento, Célio emitiu e entregou a Mário um cheque, mas deixou de preencher o valor, que seria posto pelo próprio vendedor, depois de conferir a pesagem do café. No entanto, Mário preencheu o cheque com valor superior ao combinado e, em seguida, endossou a Carlos, que tinha conhecimento pleno de todos os termos do negócio firmado. Carlos também endossou o cheque a Paulo, terceiro de boa-fé, que por sua vez endossou a cártula a outro terceiro de boa-fé, Flávio, com a cláusula de que não garantiu o pagamento. Na sequência, o banco devolveu sob a justificativa de insuficiência de fundos. Diante do caso, a questão perguntou de quem Flávio, que é o último beneficiário e credor de boa-fé, poderia cobrar. A questão apontada como correta foi a alternativa D, Mário, Célio e Carlos. Por quê? Porque o último endossante, Paulo, ele consignou no cheque de que não ia assegurar o pagamento. E essa cláusula ela é válida e está prevista no artigo 21 da lei do cheque. No entanto, por que essa questão foi anulada? Ela reproduziu quase que identicamente uma questão, essa mesma questão no concurso de juiz do Estado de Santa Catarina, de 2015. E a banca entendeu que não se trata de uma questão inédita. E por isso justificaria a anulação, porque eventualmente alguém que fez a prova de Santa Catarina teria vantagem sobre quem não fez. Então, por essa razão, a alternativa D está correta, é a única correta, mas por não ser inédita, eles decidiram por anular. A próxima questão anulada também da parte de direito empresarial é a 84. Diz o seguinte: a respeito das sociedades empresariais, assinale a alternativa incorreta. No caso, o gabarito apontou a letra A, que fala: a inscrição do contrato social no órgão competente confere capacidades jurídicas às sociedades, exceto a sociedade em nome coletivo. A questão está incorreta porque a sociedade em nome coletivo realmente precisa do registro para adquirir a capacidade. Estaria correta se fosse a sociedade em conta da participação. Então, por esse motivo, a letra A está incorreta. No entanto, a B diz o seguinte: para a formação do capital social da sociedade limitada empresária, é facultada ao sócio a contribuição que consista na prestação de serviço. A gente percebe já de pronto que essa redação ela fere frontalmente o artigo 1055, parágrafo 2º do Código Civil, que lá fala que a sociedade limitada não pode contribuir para o capital social através da prestação de serviço. Se fosse a sociedade simples, aí sim seria permitido. Então, havendo duas alternativas incorretas, a banca decidiu por anular essa questão. A próxima de direito administrativo, também do tipo 1 branco, é a 85, que traz o enunciado: os bens públicos assumem modalidades diversas, de acordo com a legislação civil, a saber, de uso comum, especial e dominical, cujo uso, observadas as normas de regência própria, não se limita à pessoa jurídica detentora. Acerca dos bens públicos, é correto afirmar que eles deram como correta a alternativa C, que diz o seguinte: a doação, como modalidade de alienação dos bens públicos, pode ser realizada com a necessária precedência de lei autorizativa, contra bens desafetados do uso público, com ou sem encargos, sendo que, nesta hipótese, é indispensável a cláusula de reversibilidade. Na verdade, se a gente fazer uma leitura atenta a essa alternativa, vai ver que, quando o enunciado diz nesta hipótese, ele está se referindo a sem encargos. Então, não tem sentido colocar uma cláusula de reversibilidade se não vai ter encargo. Pelo contrário, só há necessidade de cláusula de reversibilidade quando houver encargo. Então, por haver essa incoerência, eles decidiram anular a questão por não ter nenhuma alternativa correta. A próxima e última questão que foi anulada é a 91, também de direito administrativo. Diz o seguinte: a interferência do Estado na propriedade privada por meio de ato compulsório pautado em lei que extirpa ou limita direitos sobre o mesmo pelo particular, inclusive pela destinação do uso do mesmo, caracteriza a intervenção na propriedade. No que diz respeito à desapropriação, assinale a alternativa correta. Eles apresentaram como correta a letra C, que diz o seguinte: tem a expropriação, o atributo de meio de aquisição originário da propriedade,
razão de estar o bem liberado de anteriores ônus com a subrogação de eventuais credores no preço da indenização. Com a primeira leitura, parece que a questão está correta, e de fato foi apontada como correta pelo enunciado, só que ela trata como sinônimos o conceito de expropriação com o conceito de desapropriação. E a melhor doutrina diz que ambas não se confundem, porque a expropriação ela tem um caráter obrigatório de penalidade que geralmente é aplicada quando a pessoa é condenada por haver plantas psicotrópicas ou no local haver a exploração de trabalho escravo. Aí se aplica a expropriação sem qualquer espécie de indenização. Já a desapropriação é diferente, porque ela exige, em regra, indenização prévia em dinheiro, e por isso, se a questão falasse da desapropriação, estaria correta, mas como ela utilizou o termo expropriação e pela doutrina não se confundem, a banca decidiu anular por esse motivo. Por fim, temos a questão 77 de direito empresarial, na prova tipo 1 branca, que não houve anulação, houve alteração do gabarito. Primeiramente, eles deram como correta a letra D, que considerava as assertivas 1, 2 e 4 como as corretas. Só que, posteriormente, eles mudaram para a letra A, que além da primeira, da segunda e da quarta, também considera a terceira. E o que diz essa terceira, que inicialmente não foi considerada? Outorga conjugal não é condição para que o empresário casado possa alienar imóveis que integram o patrimônio da empresa. Veja que essa assertiva ela também está correta, porque ela diz respeito ao artigo 978 do Código Civil. Em regra, o patrimônio da empresa não se confunde com o empresário que a exerce. Então, ele não precisa de vênia conjugal para fazer a alienação do patrimônio que é constituído pela empresa. Então, assim, ele não precisaria de nenhuma autorização do cônjuge para alienar os imóveis que pertencem à empresa. Por esse motivo, a assertiva 3 também estava correta. Então, como as assertivas 1, 2, 3 e 4 estavam corretas, a banca examinadora entendeu por bem em apenas alterar o gabarito de D para a letra A, sem qualquer espécie de anulação. Em síntese, na parte das questões que foram anuladas, é isso. Professora, a senhora tem alguma observação? Ok? Não, nessa questão aí das anuladas e tudo, a prova, como foi dito, foi uma prova bem difícil, tem a questão dos 50% em cada matéria, então ela nivelou bem, tanto que o pessoal que foi para a segunda fase agora tem uma chance muito grande de se sair muito bem, porque agora que começa a contar a pontuação que vai colocar ao final a classificação de cada um, então é muito importante essas questões e foi muito bem ponderado pelo nosso querido professor Lucas. Obrigado. Então, até peço à professora, se eu falar alguma besteira, pode me corrigir, me interromper. Às Com vezes, aqui, certeza, fica tranquilo. durante a Um gente exemplo acaba como o passando professor engano. Lucas, jamais. Imagina. Agora vamos às peças que foram cobradas nos concursos anteriores. O que foi cobrado em Minas Gerais, especificamente? No edital 1 de 2014, uma escritura pública de compra e venda. Tinha algumas situações específicas, procurações que foram lavradas no exterior, representando, né, o verdadeiro comprador, que muitos candidatos acabaram se confundindo e fazendo uma nota de devolução. Só que, na verdade, era a questão da compra e venda mesmo. Era para lavrar. Travou aqui o meu. Certo? Tá me escutando, professor? Não, deu uma travadinha aqui. A internet, eu não consegui te ouvir por último. Certo. Vou retomar aqui em relação às provas anteriores. No Ah, edital sim. em 14, tivemos uma escritura pública de compra e venda, com Uhum. algumas situações que deveriam constar. Tinha uma procuração lavrada no exterior, tratava-se, salvo engano, de aquisição por pessoa que era menor, e justamente por isso muitos acabaram fazendo uma nota de devolução, quando na verdade era para lavrar a escritura mesmo.
No Sim. concurso 1 de 2015, nós tivemos uma dação em pagamento, algumas peculiaridades também. No concurso 2 de 2015, tivemos uma peça inédita que pegou muita gente de surpresa, que foi Escritura Pública de Extremação de Imóveis Rurais, que possui uma disposição específica no Código de Normas, com alguns requisitos específicos, e muitos não souberam identificar o que seria essa escritura. No concurso 1 de 2016, tivemos também uma escritura pública de assunção de dívida, acumulada com dação em pagamento. No 1 de 2017, foi uma escritura pública de inventário, e mais recentemente, no 1 de 2018, tivemos uma escritura pública de doação com encargo e cláusula de impenhorabilidade. O que a gente pode perceber é que 100% dessas provas anteriores, a peça prática foi uma escritura pública, um ato notarial. Então, não tem como a gente prever que vai ser cobrado na segunda fase. Mas, possivelmente, a peça vai ser um ato notarial, sem sombra de dúvidas. É quase certeza que será uma peça notarial. Mas, como eu afirmei, não tem como a gente prever de antemão já se seria mesmo essa peça. Então, inicialmente eu vou trabalhar algumas peças aqui que poderiam ser cobradas? Sim, mas eu acredito que não vai ser o caso aqui em Minas Gerais. Por exemplo, no registro de imóveis. É muito mais interessante cobrar algum ato envolvendo o livro 2, que é o registro geral. Nós sabemos que no livro 2 só podemos praticar 2 atos, que é registro ou averbação. Então, possivelmente, o examinador ele pode cobrar o registro de algum direito real, de algum ônus, de alguma situação que envolva imóveis. E também, o que eu acho mais difícil, mas existe a possibilidade, é fazer algum registro no livro 3 auxiliar, como do pacto antinupcial, algumas cédulas, né, que existe previsão normativa, mas eu acho muito difícil cair essa parte de registro de imóveis. Registro de nascimento já é um pouco mais fácil de cair. Só que eu também acho difícil, porque como foi mostrado, nos últimos 6 concursos não caiu peça de registro civil no critério de provimento. E eu possivelmente, se fosse colocar uma possível peça, eu acredito que ficaria no básico, no registro de nascimento, de casamento ou no registro de óbito, com algumas situações dentro do próprio registro, como, por exemplo, se tratar de casal homoafetivo, tratando-se de paternidade socioafetiva, reprodução assistida, homóloga ou heteróloga, né, com base no provimento 63 de 2017 do CNJ. Com essas questões poderiam ali ser incluídas dentro da peça para dificultar, mas Só registro abrindo civil um, provavelmente. abrindo um parênteses aí, professor Lucas, essa questão do nascimento e o provimento 63 caiu agora no Rio Grande do Sul, né, na segunda fase. Então, apesar de ter sido anulado, poderia ser também, é um pouco mais difícil de cair, até porque podem falar que não é uma questão inédita. Então, não deixem de estudar, é claro, mas já é uma questão um pouco mais difícil de cair nesse momento. Perfeito, é isso mesmo. Apesar de ser mais difícil, como a professora disse, né, existe teoricamente a possibilidade, né, de cair. Sim. Então, o ideal é sempre estudar tudo que pode cair e focar naquilo que tem maior chance de incidência. Passando agora à parte notarial, que eu entendo que é a mais importante nessa etapa, temos primeiramente o testamento público. O testamento ele não foi alvo de cobrança nesses últimos concursos, e justamente por isso ele pode trazer algumas situações envolvendo a divisão correta de bens, a antecipação da partilha, poderia colocar também a questão das cláusulas de substituição fideicomissária, as cláusulas da substituição recíproca, poderia também envolver um enunciado que abordasse a cláusula de deserdação do herdeiro, que precisaria constar no testamento e após a morte comprovada a justa causa de juízo. Tudo isso poderia ser trabalhada no testamento em si e nas 60 linhas, o que seria muito mais desafiador, porque quem já fez concurso em Minas sabe que colocar todas essas cláusulas de uma escritura dentro de 60 linhas, com as formalidades inerentes ao ato, é muito difícil.
principalmente conciliar com o tempo, que são 4 horas, para uma peça prática, uma dissertação e 4 questões discursivas. Então, o treino é fundamental para que você não se enrole e perca justamente pela falta de tempo, pela falta de treino. Porque se você tem um conteúdo, mas não tem o treino em si, você pode ser eliminado justamente por não saber fazer na hora e no tempo previsto. Uma outra situação também, a questão das atas notariais. Nos últimos concursos não tivemos cobrança de ata notarial. Então nada impede que nesse concurso 1 de 2019 o examinador cobre, por exemplo, uma ata notarial para fins de uso capião. É um pouco clichê? É. Mas até então não foi cobrada e ela envolve uma série de documentos, uma série de providências que devem ser mencionadas, e isso eu tenho certeza que pegaria muita gente de surpresa para conseguir fazer nessas 60 linhas. Então, o examinador, sabendo disso, ele pode trazer esse desafio com essas documentações que precisam ser apresentadas e com a perfeita descrição do ato notarial. Então, é uma possibilidade sim. Também tem algumas outras questões. Podemos ter, por exemplo, uma ata notarial para documentar algum fato e trazer, por exemplo, a documentação de alguma circunstância, de algum fato, de algum ato ilícito. Muitos poderiam pensar, mas poderia lavrar uma ata notarial constatando um fato ilícito, um fato criminoso? A doutrina em si ela diverge sobre o tema, mas, regra geral, segue-se a orientação consubstanciada no entendimento do professor Leonardo Brandelli, que a ata notarial ela pode conter em si fatos criminosos, a descrição de fatos criminosos, desde que sejam passados. Então, não poderia o tabelião constatar a ocorrência do fato na sua presença. Ele poderia constatar o crime sendo praticado. Agora, se o crime já foi praticado, ele poderia ali certificar o que aconteceu. O exemplo mais clássico é a ata notarial visando constatar injúrias, difamações, calúnias praticadas na internet, nas redes sociais e por aí vai. Então também é uma possibilidade de cair, já que não foi cobrado anteriormente. Uma outra questão também, a permuta de imóveis. Por que ela é interessante? Caiu o cumprimento? Caiu, mas não caiu a permuta. Porque a permuta, ela vai ser regida pelas suas disposições de acordo com o artigo 533 do Código Civil. O artigo 533 remete às disposições da compra e venda. Então, poderia colocar uma permuta de 2 imóveis e, de acordo com o Código de Normas de Minas Gerais, teriam que ser descritos adequadamente e, inclusive, apresentado uma série de documentações, o que exigiria um esforço do candidato em saber colocar isso na peça. E também poderiam colocar algumas cláusulas especiais, como a retrovenda, como o direito de preempção, para deixar a peça um pouco mais elaborada. Então, também é uma possibilidade a permuta de imóveis. Por fim, temos a cessão de direitos hereditários, assim como poderia ser a escritura de inventário ou também de divórcio. Por quê? Ela tem uma série de situações que poderiam ser inseridas dentro do enunciado, como, por exemplo, o reconhecimento de um companheiro, que hoje, de acordo com o atual entendimento do STF, vai se aplicar o artigo 1829, inciso 1º do Código Civil, que trata dos mesmos direitos que são atribuídos ao cônjuge. Poderia também envolver a questão do regime de casamento. Poderia também colocar diversos outros pontos que constam expressamente no Código de Normas. Então, é importante estudar essa seção de direitos hereditários, porque também seria uma peça desafiadora. No mais, em relação às possíveis peças que seriam cobradas, é isso. Agora eu vou passar a palavra à professora Maiara para complementar com possíveis temas, né, de dissertação e também com a questão do estudo específico da comissão examinadora. Professora?
Boa noite a todos, aqueles que entraram agora há pouco, boa noite novamente, a todos aqueles que já estão nos acompanhando desde o começo. Vou falar um pouquinho a respeito de alguns temas que eu acho importante a gente dar uma lida, uma aprofundada, e algumas questões também que não são só relacionadas a temas, mas sim à sua peça prática, ao momento em que você estará fazendo a sua prova. Como disse o professor Lucas anteriormente, a questão da prova ela não é somente o conhecimento jurídico, e sim o momento que você está lá, o momento que você está realizando, a forma como você estrutura a sua peça, até a sua grafia nesse momento ela conta. Então, por isso que é de extrema importância essa questão do treino, para você aprender a manipular bem os seus minutos, a saber em qual item você vai demorar mais, que normalmente é a peça, até porque a peça ela tem uma estrutura maior, ela vale mais também na nossa prova. Então, é isso que você tem que aprender a jogar com o tempo, vamos dizer assim, porque é de extrema importância. Essa questão da grafia também. Treinem a letra de vocês, porque se chega no momento, seu examinador vê uma peça mal estruturada, com rasuras demais, uma peça mal feita, que até pela visão já torna difícil ele corrigir, apesar que nós temos aí nessa segunda fase de 300 a 350 candidatos, não são tantas provas, mas mesmo assim fica cansativo ao seu examinador. Então, quanto mais limpa você trouxer a sua prova, quanto mais bem estruturada, observando todos os requisitos que ele pede. Pessoal, demora um tempinho, mas coloque no treino de vocês também a questão de realizar um rascunho. Colocar no seu rascunho todos os itens importantes e assim ir acompanhando. Vocês estão me escutando bem? Porque de vez em quando no fone dá uma falhazinha. Mas tá escutando bem? Isso está Tá? tranquilo. Ah, então que ótimo. Então seriam essas coisas. Observe bem a estrutura, treine. Isso não, você não está perdendo tempo. É logo, logo teremos a prova, mas você não está perdendo tempo. Muito pelo contrário. Você está otimizando seu tempo para o momento da sua prova. Alguns outros temas importantes também que eu acho interessante mencionar. O professor Lucas ele falou a respeito de que na nossa peça prática, Minas Gerais ele sempre traz uma escritura pública. Só que não vamos deixar de olhar também principalmente a questão do registro de imóveis, porque ele traz sempre, ou ali na dissertação, algo do registro de imóveis, ou nas questões práticas. E direito penal também. Minas Gerais adora direito penal. Eu vou falar um pouquinho aqui dos membros da banca, e vocês vão ver que muitos deles, mesmo não sendo promotores, eles versam, eles buscam sempre fazer publicações. São temas bem queridinhos deles, essas questões do direito penal, principalmente de crimes contra a administração pública, tá? Além desses temas, o que eu falo para vocês, dê uma olhadinha também nesses novos temas, porque apesar de ser uma banca que ela não cobra tanto as decisões tão recentes, nós podemos ver nas provas anteriores que de vez em quando ela traz alguns pontos polêmicos. Então, vamos dar uma olhadinha aí na questão da multipropriedade, na questão do direito de laje, na questão do condomínio, foi uma prova de 2015, salvo engano, ele trouxe essa questão do condomínio edilício, a questão da cancela, se podia ou não podia, que teve uma associação. Então, vamos prestar bastante atenção nesses temas, que tem uma questão um pouco polêmica, por exemplo, a nossa separação obrigatória, a questão da súmula 377. Então, são temas que você tem que dar uma estudada. E o que eu aconselho? Toda vez que for estudar um tema, faz lá um pequeno esqueleto sobre esse tema. Sempre coloque conceito, natureza jurídica e tudo, porque aí você vai fixando e na hora de você realizar lá a sua dissertação, ou mesmo suas questões, ou mesmo a peça prática, você vai ter lá todos os itens, você vai conseguir lembrar e vai ter tudo muito bem estruturado. Então, são questões assim, é um momento muito importante para vocês, é um momento de decisão, começa agora mesmo a questão da classificação, como foi dito no começo do vídeo. Então, é um momento de estudo, de aprofundamento, de vocês se dedicarem de verdade e também um momento de aprendizado, porque a gente sempre, todos nós, mesmo quem já é concursado, continua fazendo concurso, mesmo quem tem mestrado, doutorado, a gente sempre está aprendendo. Então, por vezes, falta um pouco de técnica. Então, tem que juntar esses dois, a questão técnica e o conhecimento jurídico. Aí sim, você vai deslanchar e com certeza vai conseguir uma nota assim maravilhosa. Vamos falar um pouquinho, claro, pode falar. Desculpa interromper, mas é isso mesmo. Claro.
Inclusive, na atividade de simulados que trabalhamos com os alunos, envolve não só o conteúdo em si, mas a questão de praticar esses simulados, reproduzir da melhor forma possível como será a segunda fase. Então, nós ensinamos também como preencher um rascunho, como iniciar a peça, como dividir essa peça, até para facilitar e evitar que perda tempo, porque no dia teremos apenas 4 horas para fazer a prova. Então, quem não treina e que não vai se adaptar a isso, possivelmente não vai tirar uma nota boa na segunda fase. Então, são pontos que a gente trabalha, né, especificamente para ajudar e auxiliar na resolução dessa segunda prova. Mas pode continuar. Isso, e a gente tem que mesmo, nós temos que trabalhar todos esses pontos, porque é a questão de você saber fazer a sua prova. Isso é muito importante, não só na segunda fase, também na prova oral, todas as provas, até mesmo na prova objetiva, essa questão de manejar o tempo, ela é de extrema importância. Você saber, não deixar, porque às vezes o candidato ele discorre muito, mas de uma maneira muito superficial, enrola muito e não traz o que o examinador quer. Então, é isso que é importante, é isso que também é o diferencial da Adverum, é de você saber como estruturar, como colocar o seu conhecimento no papel e demonstrar para o examinador também que você tem aquele conhecimento, que você domina aquele tema e que merece uma ótima nota, tá? Pessoal, eu vou falar um pouquinho, então, a respeito dos membros da banca. Vocês me desculpem até porque eu vou dar uma lida aqui, porque são bastante pessoas, e eu vou falar a função deles e o que eles gostam de publicar, porque a partir das publicações, artigos, vocês conseguem fazer uma pesquisa, ver qual é o tema que eles são mais ligados, porque é assim que funciona. O examinador ele vai colocar na prova o que ele domina também, tá? Então ele pode trazer outros temas, mas pode ter certeza que alguma questão daquele tema que ele tem um domínio, que ele gosta, que ele estuda de verdade, ele vai trazer para você, tá? Então vamos começar com a Juliana Mendonça Alvarenga. Ela é registradora e eu percebi, só fazendo um parênteses aqui, todo esse estudo quem fornece para vocês é a própria Adverum, tá? Então quando vocês fazem a matrícula de vocês, que vocês recebem o simulado, vocês vão receber também esse estudo de todos os examinadores, então vai estar especificado, lá inclusive vai ter já os links dos artigos para vocês entrarem, olharem, vai ver os livros que eles publicaram, o ano da publicação, então você já tem tudo ali muito bem organizado, o que vai economizar muito tempo, tá? Então ela é registradora e ela gosta muito de RCPN. E são temas muito novos, que ela escreveu artigos entre 2016 e 2018, qualidade. Ela também abordou a questão do reconhecimento da paternidade e da maternidade socioafetiva e a questão do poliamor, que foi uma discussão que teve aí esses tempos atrás, que foi até lavrada de escritura pública no estado de São Paulo, que o CNJ já se manifestou a esse respeito, mas ainda tem aquela coisa de, mas não pode fazer? Por que não pode? Mas o Estado está se metendo muito no nosso direito, a sociedade, então, mas vamos lá, isso aí não vai cair na prova de vocês, pode ficar tranquilo. Mas ela gosta muito, então ela publicou alguns artigos a respeito desses temas e é de extrema importância vocês darem uma lida. Tá ótimo? Até porque são temas muito atuais, então pode vir a cair na sua prova essas questões. Passando agora para o doutor Francisco Ricardo Salles Costa, ele é um juiz de direito, ele foca principalmente nessa área civil. Na área civil, o que eu percebi, dando uma olhadinha no material e fazendo esse estudo aprofundado, é que muitos deles gostam muito da responsabilidade civil, da questão dos contratos. Então, é um tema que é um pouco batido? É batido, mas está lá em todas as provas. Pode ter certeza que pode cair. Já caiu também em dissertação para você discorrer a respeito da compra e venda, falar da natureza jurídica e fazer uma dissertação completa em 60 linhas, tá? Essa questão da dissertação também, gente, não economizem linhas não, hein? Não coloquem ali 31, 32, não. Coloquem tudo. Não enrolem, mas traga tudo que o código te traz, ou leis esparsas. Se você não lembrar, dá uma olhadinha no índice lá no fundo. Vocês podem fazer essa consulta e traz. Traz porque, por vezes, pode ter no espelho do seu examinador. Essa é uma questão muito importante também. Às vezes você vai discorrer, vai demonstrar conhecimento, mas se você deixa de colocar alguns itens, pode ser que esses itens estão lá no espelho.
E você não vai conseguir majorar a sua nota se você não falar um pouquinho deles. Tá ótimo? Então, ele gosta muito dessa questão e ele também tem algumas publicações na área processual, civil e na área de constitucional. Constitucional, todos eles gostam muito de direitos e garantias fundamentais. Então, vamos dar uma lida. Ordem social também. Eu vi que muitos deles falam sobre a questão da ordem social, o que ninguém estuda. É muito difícil ver um candidato estudando. É mais difícil cair numa questão, numa prova discursiva, mas é um tema que a gente tem que dar uma olhadinha. Pelo menos assim, deixar marcado no nosso código, saber onde encontrar ali, tá? Eu aposto que vocês também têm o código Vadmecum de vocês, comentado por vocês, né? Isso é de extrema importância, todo concurseiro tem um desse. Então vai lá, marca, faz, dá uma lida para poder você chegar na hora e pelo menos não ficar perdido, mesmo que você não tenha um conhecimento muito profundo a respeito do tema, o que é normal, porque não tem como a gente ter um conhecimento profundo a respeito de tudo que pedem para nós num concurso público. Então, ele também é professor de sucessões, responsabilidade civil, como eu disse, direito das coisas, contratos especiais, processo de execução e cautelar. Então, você vê que ele já está nessa área aí do direito civil, ele gosta bastante, ele ministra aulas, então provavelmente deve vir uma questãozinha assim, como em toda prova, vem algo do direito civil, que é de extrema importância. Quanto ao Edson Leite, ele é desembargador e eu prestei bastante atenção porque ele gosta muito da área criminal. Penal é bem com ele mesmo. Inclusive, teve duas notícias publicadas agora no ano de 2019, uma em que ele foi relator de um processo que teve uma grande repercussão, que foi o caso de uma condenação de um homem que ele agrediu uma mulher e, por causa dessa agressão, ela sofreu um aborto. Então, é super recente essa condenação, essa notícia. Vale a pena vocês darem uma buscada. Vou falar o nome dele novamente, chama Edson Feital Leite. Tá? Ele é desembargador e ele pega bastante nessa área penal. Então, eu falo para vocês, dá uma observadinha, olha com carinho essa área de direito penal, porque Minas Gerais gosta bastante. Tá ótimo. Gustavo Oliveira Chalfun, ele é advogado, gosta muito do Código de Defesa do Consumidor. Não só ele, tem mais uns 3 examinadores, 4 ali da banca, que eles gostam bastante. Pessoal, antes não caía tanto o CDC para nós, nos concursos de cartório, todavia agora, CDC, ECA, Estatuto do Idoso, tudo isso prestem bastante atenção, porque são não CDC, mas essas outras questões, houveram algumas modificações bem profundas aí, então é muito importante que a gente dê uma olhadinha e dê uma olhadinha com carinho nesses itens e faça aquele esqueletinho assim para você ir lembrando. Quando for fazer o seu resumo também, já tem o esqueleto tudo feito, que isso vai ser um grande diferencial no momento da sua prova. Pode acreditar. Você acha que é um pouquinho de desperdício de tempo agora, mas posteriormente você vai ver que na verdade você economizou muito tempo. E isso foi um grande diferencial. Então ele tem alguns livros publicados e ele também gosta dessa parte de processo de execução. Quanto ao doutor Marcelo Matar Diniz, ele é promotor de justiça. Como ele é promotor, então ele versa mais sobre essa área de direito penal, principalmente crimes contra a administração e crimes contra o patrimônio. Então, e ele também é professor dessa área, então vamos dar uma olhadinha com carinho nessas questões, principalmente crimes contra a administração, tá? Isso aí sempre cai. E Minas Gerais, ela gosta das coisas bem minuciosas. O Tribunal de Minas, em todas as provas, pode dar uma olhadinha, que ele não vai te colocar um tema solto, muito pelo contrário, ele vai colocar em cada item o que ele quer. Então, e a pontuação normalmente é uma pontuação alta, então você tem que trazer muitas coisas, muitos conceitos e itens, requisitos, pressupostos e colocar tudo ali. O Dr. Marcelo Rodrigues Fioravante, ele é juiz de direito e os temas que nós vimos de publicações dele são totalmente a respeito da Lei 9.099. Então, pode ter certeza que se ele colocar a mão ali, se ele fizer alguma das suas questões, ele vai versar sobre essa Lei 9.099 de 95, tanto na parte criminal quanto na parte civil, tá? Paulo Baroni Rosa, ele é juiz de direito, também gosta muito dessa questão do CDC,
Então, gente, vamos dar uma focada. O CDC é rapidinho de ler, rapidinho você faz suas marcações, são pouquíssimos artigos, dá uma olhadinha nas teorias ali, que eu tenho certeza que vai ser um bom diferencial para você. Se caiu alguma questão, você não vai ficar perdido nesse momento. Direitos e garantias fundamentais e, novamente, contratos. No site Pensamento Jurídico tem alguns vídeos dele lá, em algum que ele colocou a respeito de alguma dessas matérias que ele versa mais, então eu acho que é muito válido você dar uma olhadinha. Salvo engano, eles têm também aquela questão de você dar uma acelerada no vídeo, então aí você já economiza um bom tempo e vai ver bem o estilo dele. Por que que a gente faz essa pesquisa? Para buscar conhecer um pouco do estilo do seu examinador. Porque aí, com as suas palavras, você conquista ele, pode ter certeza. Certeza. A Rita Cristina Sampaio Ribeiro Campo, ela é registradora, tá? Só que ela fala muito a respeito da questão da escritura pública. Então, pode ser que ela fique aí com a questão da peça, algo assim, tá? O que ela dê aquela ajudinha, como o professor Lucas falou. A peça, normalmente, se vocês olharem as provas anteriores, é uma peça bem extensa. Então, você tem que ler, fazer anotação. Por isso que é muito importante fazer essa questão do seu rascunho, porque ali você vai colocar os itens de extrema importância que você não pode deixar de constar na sua peça. Qualquer item que se deixe de constar ali pode ser um ponto que vai subir sua classificação aí em 10 pessoas ou não. Gente, vocês podem achar que não, mas futuramente isso é uma diferença muito grande, tá? Ainda mais... Pois não, professor? Obrigatório, a questão de 01, 02 faz toda a diferença. Faz. E em concurso de magistratura, Ministério Público, delegado de polícia, não importa você passar em primeiro ou em décimo, você continua sendo delegado, você vai ter a Sim, mesma remuneração, o mesmo prestígio do cargo, e só vai definir eventualmente para onde você vai ser direcionado. Agora, concurso de cartório, do primeiro ao décimo colocado, a diferença é gritante. Para quem faz sim. concurso, sabe que esse 01, 02 faz toda a diferença na nota final. Pois é. Até por isso que hoje ainda tem uma briga muito grande pelas questões de títulos e tudo, porque na nossa carreira, essa questão da pontuação, ela faz uma diferença assim, exorbitante no final. Então, focar agora na segunda fase e na fase oral, porque isso vai te trazer uma nota com certeza, uma classificação muito melhor, e aí você vai ficar tranquilo, vai ficar em paz e não olhar para trás e falar, poxa, eu podia ter feito assim, eu podia ter estudado mais, ou me dedicado um pouco mais. Então, continuando aqui, Lélio Braga Calhau, ele é um promotor de justiça também. Ele gosta bastante de falar sobre bullying. Os últimos artigos dele, as últimas publicações foi a respeito do bullying. Então, ele pode fazer uma mistura aí com ECA, alguma coisa assim, porque ele também gosta dessa parte. E outra coisa, ele visa muito essa questão de direitos e garantias fundamentais e do meio ambiente. Nessa questão do meio ambiente, tem algumas publicações dele nessa área criminal, nessa área penal e o meio ambiente. Então, é um tema assim que é difícil ser cobrado, mas é um tema muito interessante, tá? Ele pode fazer até um link com essa questão da Lei 9.099, que a gente tem algumas especificidades, então é muito interessante dar uma olhadinha também. Além disso, fala do direito do ECA, né, que eu falei para vocês, direito da criança e adolescente, meio ambiente, crimes contra a administração pública, novamente, então estamos vendo aí, e direitos e garantias fundamentais. Tudo isso que a gente está colocando e falando aqui são os itens também que que constam no seu edital. Então, foram feitos os links entre as publicações dos examinadores e o que tem no seu edital. Por fim, aqui nós temos Câmara, que ele é advogado, o foco dele é na área de recursos. O pessoal também deixa aí direito processual civil atrás um pouco no concurso de cartório, porque normalmente na prática nós não mexemos com isso, então a gente vê que alguns concurseiros eles acabam estudando o que eles gostam e deixando as matérias que são de extrema importância para trás. Tanto que a prova de Minas Gerais, o que eu vejo de pessoas de por causa de penal é muito grande. E não só em Minas também, como São Paulo, porque muitas vezes os outros estados eles não forçam tanto nessa questão de direito penal. Mas
quando for Minas, quando for São Paulo, dê aquela atenção especial, porque vale a pena e vai ser um diferencial. Porque você não consegue aprender em um mês, né? Mas dá para dar aquela revisada, tentar lembrar o que é lá da faculdade e tal, e tentar dar uma melhoradinha aí, né? Exatamente. Por É, fim, e tentaram 80 questões e ficaram em penal, pois é. justamente. Tá? Eu canso de Então, falar, ó, Minas Gerais existe essa cláusula de barreira, a gente precisa fazer o mínimo em cada, então não adianta. Se não parar para estudar, organizar para fazer esse mínimo, infelizmente não vai passar para a segunda etapa, né? Então é muito importante não deixar de lado essas matérias. é, é aquela questão, né, professor, que estamos falando. É o saber fazer a prova também, porque são pessoas extremamente inteligentes, igual o senhor falou, acertar 80, 85, e fica por causa de uma, às vezes, em penal, em processo penal. Então, é você saber a prova também, saber ministrar ali o seu tempo, a matéria, como você vai estudar. Não adianta falar, eu vou estudar agora só escritura pública, só RCPN e vou deixar o resto de lado. Gente, a prova de vocês, ela não é feita só disso. Então, é muito importante que vocês olhem as outras matérias também, tá? Lógico, um carinho, uma atenção especial, principalmente tabelionato de notas e RI, tem que ter? Lógico, tem que ter sim, porque a força deles caírem é muito grande, a probabilidade é muito alta, mas não deixem as outras coisas de lado. Outra questão que pega muito, PJ e RTD, que as pessoas também não estudam muito, então tem que dar uma atenção especial, estudem bem o código de norma de vocês, saibam onde encontrar ali as questões, tá? Eu falo, tenham dois códigos de normas. Tem um para vocês rabiscarem, fazerem as anotações de vocês. Sabe? Imprima da mesma forma, tá? Se você vai imprimir um frente e verso, o outro também imprime do mesmo jeito. Porque automaticamente saber vira meio no subconsciente ali. Tá? Então, por isso também, quando você for fazer o simulado, respeite as linhas, respeite o tempo. Não escreva na borda, não escreva fora do local, porque se você faz isso em casa, chegando na hora da prova, automaticamente você vai rabiscar e a hora que você vê, não tem volta. E aí o candidato é eliminado por causa de reconhecimento de prova, identificação e tudo mais. Então, isso é de extrema importância. Não vicie a sua forma de realizar uma prova, tá? Igual a questão do tempo, que o professor já enfatizou bastante. Se você tem 4 horas, não faça em 5, 6 horas. Chegou às 4, para ali aonde deu. Observa o que está faltando, o porquê que você demorou, se foi pela questão da dificuldade, ou se foi porque às vezes a gente tem um hábito também de às vezes ficar procurando demais e dar uma enrolada no começo. Então, por isso que é importante o treino. Então, se conheça, conheça a sua forma de realizar a prova, tá? Assim como você está buscando conhecer também os seus examinadores, porque você vai estudar o que eles gostam, com certeza vai cair nessa questão, tá? Teve uma alteraçãozinha, então, né, por meio de uma portaria, eles colocaram como suplente a doutora Letícia Lima de Paiva, agora em setembro, ela é tabeliã, eles incluíram no dia 13/9, e ela discorre muito a respeito do direito civil. Ela tem alguns artigos que falam da questão de alimentos, e ela gosta muito de direito de família. Salvo engano, ela ministra essa matéria na PUC, em Minas Gerais. Então, ela gosta bastante dessas questões. Há também mais um examinador, que ao todo são 12, e posteriormente vamos trazer as informações dele, que é o doutor Maurício Leonardo, tá? Então, ficou um pouquinho mais difícil achar as publicações, salvo engano, ele não deve ter alguma publicação, então por isso que nós não conseguimos procurar, mas eu tenho certeza que a Divero ela vai dar um jeito de trazer para vocês todas essas questões, essas especificidades e buscar aí trazer, como eu falei, não só o conhecimento jurídico, mas sim a forma de você realizar os seus simulados, às vezes as questões, até erros de grafia, questões de português, tudo isso, a gente está lá do lado de vocês, ajudando, auxiliando, para mostrar e assim, e sempre aprimorando a sua prova, e quem sabe, né, ter a nota máxima aí, se Deus quiser. Tá ótimo. Eram essas as considerações que eu teria a fazer para vocês. Gostaria de saber se o professor Lucas ele tem alguma ponderação a mais, gostaria de falar mais alguma coisa. Não, professor, acho que a senhora foi bem clara, trabalhou bem a questão dos membros, né? E acredito que o essencial a gente conseguiu abordar aqui. Então, era basicamente isso, né?
Eu espero que vocês tenham gostado aí da nossa live, que a gente tentou trazer para vocês aí em 50 minutinhos, é um tempo bem curto, então a gente tentou trazer esses pontos mais importantes e eu espero que já dê uma diferença aí na prova de vocês. E estamos à disposição, estamos aqui no nosso curso da Advero, focado em Minas Gerais, pode ter certeza. Aí o professor Lucas, ele é do estado de Minas Gerais mesmo, trabalha com isso, conhece muito bem o Código de Normas, então pode ter certeza que será para a sua prova de Minas Gerais, o que estamos buscando agora, tá bom? Estude inteligente, estude Adverum, eu me despeço de vocês por aqui. Muito obrigado, professor Lucas, por estar comigo nessa noite aí, por ajudar a esse pessoal a ter uma nota melhor, a ter ver as coisas um pouquinho diferente também, ver que não é só uma questão do conhecimento jurídico. E estamos aí. Um beijo a todos, um forte abraço. Um abração, pessoal. Agradeço a presença. Estude inteligente, estude Adverum. E até a próxima. Obrigado. Até, boa noite. Boa noite.